Olá, muito boa noite a você, que prazer retornar aqui nesta noite toda especial em que o Espírito Santo com certeza continuará falando ao meu, ao seu coração, e eu agradeço a você por ter estado comigo todas essas noites. Hoje é uma noite especial porque o tema que vamos abordar, a igreja, a missão e a missão do cristão. Bom, você sabe que a igreja de Deus, ela existe aqui desde a era Adão, com 2 membros. Essa igreja, ela atravessou crises, muitas crises. Na época do dilúvio, ela triunfou no meio da tempestade. Na época de Cristo, ela triunfou em meio à perseguição. E na época da Idade Média, ela triunfou também. E hoje, em meio a toda essa complexidade, ela triunfará porque o dono dessa igreja é Jesus Cristo e Jesus Cristo não conhece derrotas. Uma outra coisa que eu quero dizer para você já no início da palestra de hoje. A igreja de Deus, existe a igreja visível e a igreja invisível. A visível é aquele povo sincero que já conhece a palavra de Deus, que adora a Deus, conhece a verdade, anda no caminho da verdade, mas existe também um povo que ninguém sabe onde eles estão a não ser Deus. Porque, na verdade, Deus tem uma igreja que Ele, em breve, apresentará ao mundo. Porém, hoje, eu quero fazer uma análise com você especial. E eu vou fazer aqui um estudo bíblico simples, mas profundo. Convido você, a partir de agora, a abrir a sua Bíblia, aí no livro de Atos dos Apóstolos, e eu vou começar lendo o capítulo 1, o versículo número 3, que está escrito assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meu amigo, esse texto bíblico é um texto revelador e também é um texto bíblico muito interessante. E eu vou explicar para você. Presta atenção aqui, ó. Jesus, durante todo o seu ministério, que ele se preparou durante 30 anos para pregar apenas 3 anos e meio. Ele demorou mais tempo na preparação do que na execução. E durante o ministério de Cristo, no seu dia a dia, ele ficava mais com Deus e menos com os homens. E quando ele saía, o resultado do trabalho dele era algo fenomenal. Era assim a vida do Galileu. E durante a sua vida terrena, ele pregava dizendo assim: olha, o Filho do Homem, ele vai ser morto, ele será sepultado, mas ele ressuscitará ao 3º dia. E aqui diz a Bíblia que depois que Jesus morreu, ele ressuscita e se apresenta agora vivo. E diz que teve muitas provas incontestáveis, ele ainda ficou na terra após a sua ressurreição 40 dias. Eu não entendia por que Jesus ainda permaneceu nesse velho mundo depois da ressurreição por 40 dias. Eu queria entender por quê. Jesus, o ministério dele, não terminaria na ressurreição. Antes dele subir ao céu, ele precisou tornar claro para os seus discípulos tudo aquilo que ele havia falado quando estava com vida aqui, e coisas que os discípulos não conseguiram entender naquela época. Eles iriam entender só um pouquinho depois. A Bíblia diz que Jesus ainda tinha 40 dias aqui depois da ressurreição para tornar claro para os discípulos tudo o que eles precisavam, porque depois da sua ascensão ao céu, aqueles homens deveriam ter agora certeza e se levantar para pregar com muita clareza a mensagem da volta de Jesus Cristo. Agora, eu vou convidar você a ler comigo ainda, só que agora nós vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, ó. Estou com ela aqui, 1 Coríntios, o capítulo é o número 15. Eu convido você a localizar aí na sua Bíblia, a partir do versículo número 4, está escrito assim, ó. 1 Coríntios, confira para mim, vai ser 1 Coríntios, está escrito Atos na sua tela, mas é Coríntios, tá? E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois ele apareceu aos 12. Você percebe ele aparecendo de novo aí, tá vendo? Agora nós vamos ler o verso seguinte, o número 6. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Olha aí, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Era quando Paulo estava escrevendo.
Aí ele acrescentou, porém alguns já dormem. Tinha pessoas que já tinham morrido. A maioria estavam vivos quando ele estava escrevendo essa carta. Olha que interessante. Você já parou para pensar? Mais de 500 irmãos de uma só vez viram Cristo. Aí Paulo continuou dizendo, ele falou assim, ó, depois ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, Paulo diz, depois de todos, ele foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O caso de Paulo se refere à conversão dele, né? Ele se converteu depois. Você entende isso? Mas aqui ele faz essa descrição. É uma descrição especial. Eu acredito, ao ler esse texto, quando Paulo ele escreve essa carta, ele tem a intenção de dizer para todos de que a ressurreição de Cristo foi algo muito claro. Foi algo que teve testemunhas, muitas testemunhas, testemunhas oculares. Aqui, quando Paulo escreve essa carta, ele está tornando claro de que o evangelho que ele pregava era um evangelho que ele tinha certeza daquilo que estava fazendo, falando, ensinando e testemunhando. E era exatamente isto que Cristo esperava daqueles e daquelas que deveriam testemunhar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Na verdade, esse ato aqui é o ato do verdadeiro cristão, daqueles e daquelas que se dizem serem seguidores de Cristo. Agora, amigo, eu vou ler com você agora o que está escrito aqui no livro de Lucas, aqui no capítulo 24. Nós vamos fazer uma leitura aqui especial também, Lucas capítulo 24. Eu vou ler aqui a partir do versículo 36, mostrando ainda as aparições de Jesus, isso após a sua ressurreição. A Bíblia diz assim no verso número 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, olha o que Jesus disse para os discípulos, paz seja convosco. Quando esse paz seja convosco, ele estava dizendo assim, olha, eu estou no meio de vocês. Versículo 37 agora, eles porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Ficaram meio assim estranho, é um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Aí ele acrescentou, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai-me, porque um espírito não tem carne e nem ossos como vedes que eu tenho. E aí diz a Bíblia que, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa que comer? Eu fico pensando assim, ó, você perguntar para pescador, tende aqui alguma coisa que comer? O que você acha que eles iam falar para Jesus, né? Claro, tem peixe, né? Eu imagino se fosse aqui no Amazonas, né? Tem peixe e tem tambaqui. Eu imagino, né? Ou pirarucu. Tende aqui alguma coisa que comer? Jesus perguntou. E ao perguntar isto, olha qual foi a resposta dos discípulos. Vamos continuar lendo. Lucas 24, agora 42 e 43. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Você percebe que o peixe não estava frito, né? Peixe assado. Porque o assado é saudável. É mais saudável. E um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Aqui Jesus está comendo o peixe e depois ele usa o favo de mel após a sua ressurreição. Aqui Jesus está deixando claro para os discípulos que era ele mesmo. Aqui, amigo, Jesus está tornando claro a sua ressurreição. Ele queria que aqueles homens e mulheres entendessem aquilo que ele havia dito antes da sua morte e ressurreição. Agora está comprovando, é um ato de comprovação. Porque Jesus queria que aqueles homens um dia se levantassem. Aí você vai começar a entender qual é a nossa missão hoje, tá? Vamos lá. Agora eu vou ler com você Lucas 24, os versículos 45 e verso 47. Então lhes abriu o entendimento dos discípulos, para compreenderem as Escrituras. Vejam, agora o entendimento deles foi aberto. E eles começaram a compreender as Escrituras. Aí diz aqui o texto sagrado, ó, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E era para começar por Jerusalém. Então veja, aqueles homens estavam recebendo agora a incumbência de pegar a mensagem de Cristo
e pregar para as pessoas o arrependimento de pecados. Não era para sair pregando e bajulando as pessoas, não. Amigo, não era para os servos de Deus sair por aí bajulando ninguém, não. Também não era para sair por aí pedindo dinheiro para as pessoas, não era isso. Sabe por que era? Era para saírem, pregar o Evangelho, anunciar às pessoas que Jesus havia ressuscitado, subiria ao céu e voltaria para nos buscar. Esse é o Evangelho eterno. Esta é a missão que Jesus deixou para os seus seguidores. A missão do cristão é anunciar que em breve Jesus Cristo voltará aqui para buscar o seu povo. Cristianismo não é você trabalhar, depois vai para a igreja, depois trabalha... Não é. Você vai trabalhar, vai para a igreja, mas você vai testemunhar. Você vai contar para as pessoas do Cristo que você aceitou como Senhor e Salvador pessoal. Essa é a missão do cristão. Aliás, quando uma pessoa diz ser cristão, se ele não exerce a missão de um cristão, está confundindo cristianismo com outra coisa. O verdadeiro cristão e o verdadeiro cristianismo está no ato praticado na vida daqueles que anunciam que em breve Jesus Cristo voltará. Agora, meu amigo, olha só, Lucas 24, 48 e 49. Ele disse assim, olha, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí ele disse, olha, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então Deus agora, ele promete um poder para os seus seguidores, no passado e promete também no presente. Aqui, amigo, ó, para quem decide servir a Cristo, para quem toma a decisão de testemunhar de Cristo, ele coloca à disposição o poder pentecostal do Espírito Santo, para que o servo e a serva de Deus tenha o poder para ensinar, para pregar e para testemunhar. Agora, veja só, como o Evangelho de Cristo deve ser pregado no mundo inteiro, não é para pregar só num local, é no mundo inteiro, independentemente da raça, independentemente da situação financeira, independentemente de qualquer coisa, o Evangelho, Jesus deixou para o seu povo anunciar e pregar no mundo inteiro. O Evangelho eterno do reino. Então vamos analisar mais aqui alguns textos. Está escrito em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele acrescenta, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século ou até o fim do mundo. Vejamos aqui. Vamos analisar aqui algumas questões. Jesus, ele nos ordenou a ensinar um evangelho eterno, um evangelho integral, um evangelho sem mistura de mentira. Ensinar a verdade, ensinar todas as coisas, ensinar toda a verdade. Esse foi o evangelho que Jesus deixou para os seus seguidores ensinarem. Eu fico imaginando, quando se fala de evangelho, pregação do evangelho, ensinar o evangelho. Olha, não é só ensinar, você vive e ensina. Você ensina com o seu testemunho pessoal e você ensina com a Bíblia aberta. Um evangelho eterno, para ser pregado no mundo inteiro. Ele deixou como missão para os cristãos, para as cristãs também. Agora, meu amigo, vamos analisar aqui os pontos principais. Comigo, ó. Ele disse assim em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, eu vou ler para você o que está escrito aqui, ó. 16 e 16. Aqui, ó, já acabei de achar. Está escrito assim, olha, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no quê? No Evangelho. Porque aqui a Bíblia, ela fala assim, ó, quem crer. Ah, eu creio, mas não quero ser batizado. Opa! Então a crença
ela não está completa. Eu quero ser batizado, mas eu não creio, também não está completo. Qual é a ordem de Cristo? Ele disse assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê pode se batizar 1000 vezes, será condenado, porque não acreditou. Amigo, é o seguinte, ó, quem crê e for batizado será salvo. Entendeu? Pastor, mas eu fui batizado quando era bebê. Aqui, ó, não vale. Porque o bebê não tem condição de crer. Pastor, mas eu já fui batizado, só que ninguém me ensinou nada. Também não vale. Olha, eu fui batizado lá num lugar que não me ensinaram a guardar os mandamentos. Também não vale. Por quê? Eu vou lhe explicar por quê. Jesus disse assim, olha, ide, portanto, fazer discípulos, é para ensinar. Fazer discípulos de todas as nações. E ele falou, ensinando, é para ensinar toda a verdade. A pessoa precisa pelo menos aprender aquilo que a Bíblia apresenta como verdade. Aí quando ela aprende e ela entende, e aí vem então o texto, quem crer e for batizado será salvo. Você entendeu? Quem crê. Agora quem não crê, não tem jeito. Agora, qual é a igreja que Satanás odeia? Eu vou até acrescentar mais uma palavra. Qual é o evangelho que Satanás odeia? Porque a igreja tem uma missão, e a missão é pregar o evangelho. Então agora eu quero ler contigo o que está escrito aqui no livro do Apocalipse. Está aqui, eu vou abrir a minha Bíblia. Apocalipse é o último livro da Bíblia, facinho de você achar. O capítulo 12, o verso 17. Está escrito assim, olha, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o diabo, a mulher é a igreja. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, irou-se o dragão contra a mulher. O diabo ficou irado contra a igreja. E foi pelejar ou fazer guerra contra os restantes da sua descendência. Olha quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e pôs em pé sobre a areia do mar. Então, Satanás, ele se preocupa com o evangelho que ensina as pessoas a guardar os mandamentos de Deus. Satanás, ele se preocupa com a igreja que ensina o povo a guardar os mandamentos de Deus. Presta atenção. Amigo, presta atenção, meu irmão, minha irmã. A guarda dos mandamentos é a razão da ira de Satanás. E a guarda dos mandamentos é a razão da alegria de Deus. Porque o povo que Deus chamou para servi-lo com interesse de coração é um povo que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E aqui você está vendo, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora, veja só o que mais diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 14, os versos 6 e 7, está escrito assim, olha. João disse, eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Olha o que o anjo dizia, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amigo, presta atenção aqui na nota tônica da pregação do evangelho. Ó, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Presta atenção. O evangelho que Cristo deixou para a sua igreja pregar é um evangelho que mexe com as estruturas do ser humano e que convida o ser humano a mudar de vida. O evangelho incomoda o ser humano. O evangelho eterno é um evangelho que Jesus pediu para que fosse pregado, para que a humanidade temesse a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus. Não é para adorar a imagem, não é para adorar objeto, para tributar honras e glórias ao verdadeiro Deus,
O evangelho que anuncia um juízo, que um dia Deus vai julgar todas as pessoas, vai julgar homens e mulheres, vai julgar líderes religiosos, vai julgar líderes políticos, vai julgar todo mundo. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem do terceiro anjo. É a mensagem do tempo presente. Essa é a missão do cristão. E é nesse contexto que o povo de Deus vai se levantar para preparar uma multidão para se encontrar com Jesus quando ele vier. Agora, características da igreja de Deus nesta terra. Possui a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guarda os mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos. É para você guardar na memória. Os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus. Agora, olha aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 19, no versículo 10 está escrito que a igreja de Deus, ela tem o espírito da profecia. Ela vive no contexto do espírito da profecia. João disse assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: sou conservo teu e dos teus irmãos. Mantenha o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É para adorar a Deus. Não é para adorar nem anjos, nem ser humano e nem ninguém. Agora, veja só. A igreja de Deus, ela respeita o santo sábado do Senhor. A igreja de Deus, ela guarda os 10 mandamentos e dentro dos 10 mandamentos ela destaca o sábado, porque o sábado é o 4º mandamento. É aquele que aponta para o selo de Deus. É aquele que separa o certo do errado. É aquele que mostra quem é o verdadeiro Deus. E eu vou ler para você. O 4º mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa é mais uma das características da igreja de Deus. Outra coisa, a igreja de Deus orienta-se pela santa palavra de Deus. A igreja crê assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Essa é a igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. Ela anuncia um juízo iminente, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, meu amigo, nós vamos conversar um pouquinho de coração para coração. Eu estou aqui já na 2ª semana, toda noite, falando para você, ao seu coração. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que aceitaram Cristo pela fé, aceitaram os mandamentos por amor, já decidiram ser batizadas, estão esperando o momento certo, por causa desse problema que nós estamos enfrentando aí do coronavírus. Mas já, nós vamos reunir todos vocês para uma cerimônia batismal gigantesca. Muitas pessoas, muitas, já tomaram a decisão. Agora hoje, eu quero dizer para você que é mais uma noite especial que você tem de oportunidade para tomar a sua decisão, para se unir à igreja de Deus, para fazer parte do povo de Deus e para se preparar, para ajudar este povo a preparar uma outra multidão para o reino dos céus. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, do fundo do meu coração. Nós estamos começando o mês de abril. Começando. Logo, logo, pela graça de Deus, vai passar o surto do coronavírus. Você vai ter a oportunidade de ir para a igreja. Você vai ter a oportunidade de se reunir com o povo de Deus.
você terá o privilégio de ser batizado e batizada na igreja do Deus vivo. E o meu coração espera por esse momento. Eu não vejo a hora de poder me encontrar com você para comemorarmos a sua linda decisão. Neste momento, eu quero voltar aqui porque eu quero fazer mais a leitura de alguns versos da Bíblia para encerrar o tema de hoje. Eu preciso encerrar com você o tema de hoje, porque eu tenho certeza que existem algumas pessoas aí no seu lar que ainda precisam tomar uma decisão. Eu acredito assim. Eu acredito mais. Eu acredito que muitas famílias que estão tomando decisões serão batizadas em breve, porque o Espírito Santo está com você. Eu vou lhe convidar a ler uma outra passagem da Bíblia aqui comigo. Você pega aí a sua Bíblia em casa, pega a sua Bíblia aí, por favor, e vamos ler aqui. Eu quero pedir para você abrir aí a sua Bíblia, em João, Evangelho de João, no capítulo 6. Aqui, vou pegar aqui João capítulo 6, e eu vou ler com você o versículo 37. É um versículo muito importante. Está escrito assim, ó, João 6, e o versículo é o 37. Olha o que está escrito aqui no versículo 37. Está escrito assim, olha, verso 37. É João capítulo 6, versículo 37. Está escrito assim no verso 37. Vamos ler. Olha, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, disse Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Que maravilha de versículo bíblico. Eu vou ler de novo para você. Ó, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse é um texto. Eu vou ler mais um. Só que esse texto que eu vou ler para você agora está na primeira epístola de João, aqui pertinho do livro do Apocalipse. Eu vou ler com você. Olha que versículo bíblico que conforta o meu e conforta também o seu coração. É 1 João capítulo 5. O versículo é o 19. Presta atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Percebe? Deus é o seguinte, Jesus veio aqui, ele morreu na cruz por mim e por você, ressuscitou no terceiro dia, ficou na terra 40 dias, tornou claro a sua ressurreição, todo mundo entendeu, os discípulos compreenderam, eles se levantaram, proclamaram a mensagem ela foi atravessando o século, chegou até nós hoje, agora ela está nas nossas mãos e chegou na sua casa, chegou no seu lar, chegou para você, de forma especial. E agora, Deus espera uma decisão da sua parte. Entende isso? Porque é o seguinte, se você já aceitou, você deve entrar no trabalho de Deus. E se você já foi batizado, deve entrar no trabalho de Deus. Se não foi ainda, deve se batizar e entrar para o serviço do Senhor. Então agora, eu vou fazer para você um convite especial. Daqui a pouco, pela manhã, do sábado, amanhã às 8h30 da manhã, as nossas igrejas adventistas, elas terão cultos nos lares, porque nós não estamos abrindo as igrejas. Mas os nossos pastores, eles irão fazer o culto via Zoom. Então eu vou pedir para você um favor. O que você vai fazer? Vou lhe dar aqui uma orientação agora, antes da oração. Você vai entrar em contato com a pessoa que colocou você aqui em contato comigo e vai pedir para ele linkar você no Zoom para amanhã. E você vai participar do culto especial dirigido pelo pastor. Aí você já vai estar ligado à igreja. E esse pastor que vai estar pregando, ele já vai acertar os detalhezinhos lá com os demais irmãos para preparar você para o seu batismo. Para que quando passar toda essa fase, você será batizado. E você já estará ligado a esta igreja, a este povo, o povo adventista do sétimo dia, que estão se preparando para se encontrar com Jesus quando ele vier. Eu pergunto para você, você aceita? É isso que você quer? Esse é o desejo do seu coração?
Então eu quero agora orar com você. Agora nós vamos entrar em oração. Agora eu vou interceder por você. Eu vou pedir a Deus uma bênção para que o Espírito Santo conclua a obra que começou na sua vida. Para que o Espírito Santo coloque a alegria no seu coração de servir a Jesus e para que o Espírito Santo coloque no seu coração o temor a Deus e a perseverança no caminho de Jesus Cristo. Então agora, por favor, depois que você aceitou todas essas verdades, eu convido você a fechar os olhos, a baixar a cabeça e nós vamos orar. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, olha, Senhor, para o íntimo do coração deste meu irmão e desta minha irmã, que se une comigo agora numa grande corrente de oração. Eu entrego nos teus braços cada um deles e delas. Abençoa, Pai, todas as decisões que foram tomadas e ajuda, Deus, para que muito em breve todos eles e elas sejam batizados e que formemos juntos aqui uma grande família, um grande povo que se levanta para anunciar a todo mundo que em breve Jesus Cristo voltará para nos buscar. Agora, Pai, nas tuas mãos eu entrego cada família, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, quero dizer para você que foi um grande prazer ter estado com você.